Manifestantes invadiram o Capitólio dos Estados Unidos enquanto o Congresso debatia quanto a aceitar ou rejeitar os votos dos colégios eleitorais. A prefeita de Washington ordenou um toque de recolher. Informações de Miguel Moreno. O caos tomou o Capitólio dos Estados Unidos. Revoltados e manifestantes vestindo alegorias pró-Trump e carregando bandeiras americanas invadiram o prédio do Capitólio, interrompendo a audiência conjunta. Muito foi gravado por repórteres ao vivo. Uma mulher teria recebido um tiro no pescoço. Não está claro quem disparou, mas este manifestante disse à WUSA 9 que um policial atirou contra a mulher. Havíamos invadido as câmaras lá dentro e havia uma jovem que correu para as janelas. Uma série de policiais e gente do serviço secreto estavam dizendo: volte, se abaixe, saia da frente. Ela não respondeu e quando estávamos correndo para pegar as pessoas e puxá-las de volta, eles atiraram no pescoço dela. Ela caiu em mim e começou a dizer que estava bem, estava tranquilo e aí começou a meio que se mexer estranho e saía sangue da boca e do nariz e do pescoço dela. Eu não sei se ela está viva ou morta. A prefeita de Washington ordenou um toque de recolher municipal entre as 6 da noite e as 6 da manhã após a invasão do prédio, e alertas foram enviados a telefones por todo o distrito. O presidente Trump disse no Twitter: estou pedindo a todos no Capitólio dos Estados Unidos que se mantenham pacíficos, sem violência, lembrem-se. Nós somos o partido da lei e da ordem. Respeitem a lei e nossos grandes homens e mulheres policiais. A ex-governadora do Alasca, Sarah Palin, disse à mídia para distinguir apropriadamente os manifestantes. Ela falou: parem de rotular os manifestantes de conservadores, republicanos, Tea Partiers, apoiadores do Trump, etc. Vejam quem são essas pessoas. No Capitólio, um parlamentar deu seu depoimento sobre o que houve. Muita gente estava envolvida, muita gente estava preocupada, mas nós fomos evacuados de forma segura e ordenada. Não diz nada sobre nossa democracia, mostra algo sobre alguns indivíduos. Do lado de fora, um homem disse a um repórter de nossa mídia irmã, o Epoch Times, que invadiu o Capitólio. Também falou que os celulares estavam com as redes sociais bloqueadas. Bloqueado, o Facebook está bloqueado. 31 anos depois de sair da República do Panamá, onde soldados deram suas vidas por minha liberdade. E aqui estou eu, 31 anos depois, e defendendo o país no qual muita gente cospe e que muita gente acha estar garantido. Deus abençoe a América. Não fiquem aqui, subam ali e mostrem suas vozes. Tem gente lá dentro agora, vamos entrar de novo, a gente vai assumir essa Câmara hoje, isso não vai parar. Não está claro quando a sessão conjunta continuará. A jovem que foi baleada faleceu, isso segundo reportagem citando o Departamento Metropolitano de Polícia. E o presidente Trump endereçou a nação após a violência, dizendo para que não fizessem o jogo dessa gente. Conheço sua dor, sei que está magoado. Tivemos uma eleição que foi roubada de nós. Foi uma vitória de lavada. E todos sabem, especialmente o outro lado. Mas você precisa ir para casa agora. Precisamos ter paz. Precisamos ter lei e ordem. Precisamos respeitar nossos grandiosos profissionais da lei e da ordem. Não queremos que ninguém se machuque. É um período muito difícil. Nunca houve uma época como essa em que algo como isso aconteceu. Com eles conseguindo só arrancar isso de todos nós, de mim, de vocês, do nosso país. Essa foi uma eleição fraudulenta, mas não podemos fazer o jogo dessa gente. Precisamos ter paz. Então, vão para casa. Nós lhes amamos muito. Vocês são muito especiais. Vocês viram o que acontece, viram a maneira que outros são tratados, gente tão má, tão perversa. Sei como se sentem. Mas vão para casa e vão em paz. O Twitter está parcialmente barrando seus usuários de interagir com o post do presidente Trump. No post, o presidente Trump pede por paz e insta os manifestantes no Capitólio a ir para casa. A empresa pôs um rótulo no post dizendo: esta alegação sobre fraude eleitoral é contestada e este tweet não pode ser respondido, retweetado ou curtido devido ao risco de violência. O Twitter disse que tentaram prevenir um tweet como esse, que poderia infringir suas regras de alcançar mais gente. Então desabilitaram a maioria das formas de interagir com ele. As pessoas ainda podiam retweetar com comentários.
Biden respondeu aos protestos às 4 da tarde. Disse serem um ataque ao império da lei, comentando que beiram a sedição. Biden se referiu aos manifestantes violentos como um pequeno número de extremistas empenhados com a desordem. Indicou suas ações como sem precedentes. Nossa democracia está sob um ataque sem precedentes. Diferente de tudo o que já vimos na era moderna. Um ataque à cidadela da liberdade. Ele disse que as palavras de um presidente importam, apontando que podem tanto incitar quanto inspirar. Eu peço ao presidente Trump que vá em rede nacional agora para cumprir seu juramento e defender a Constituição e que exija um fim a este cerco. Biden concluiu agradecendo os policiais no Capitólio. Antes de a violência irromper no Capitólio, a sessão conjunta do Congresso começou a contagem de votos. Encontraram sua primeira objeção ao certificar os votos do Arizona. Informações de Christina Ken. A sessão conjunta do Congresso começou com a oradora da Câmara, Nancy Pelosi, dizendo à maioria dos membros que saíssem do recinto e assistissem de fora. Cada lado, Congresso e Senado, democratas e republicanos. Cada um tem 11 membros com permissão de se manter no recinto. Outros podem esperar na galeria. Saiam do recinto se não possuem uma designação de sua liderança. Todas as atenções voltaram-se ao vice-presidente Pence, cujo alguns consideravam ter autoridade para decidir como lidar com os eleitores alternativos enviados por diversos estados decisivos, mas Pence disse não crer que tem o poder para unilateralmente aceitar ou rejeitar votos eleitorais. O presidente Trump respondeu dizendo que Pence não teve a coragem para proteger o país e a Constituição. A sessão conjunta certificou os resultados do Alabama e do Alasca. Ambos os estados votaram por Trump. Quando o terceiro estado na lista, o Arizona, foi mencionado, mais de 60 legisladores republicanos, liderados por Paul Gosar, do Arizona, objetaram. Há qualquer objeção à contagem do certificado de votos do estado do Arizona de que o informe é verificado, parece normal em forma e autêntico? Senhor vice-presidente, eu, Paul Gosar, do Arizona. A que propósito o cavalheiro do Arizona se manifesta? Me manifesto por eu mesmo e 60 de meus colegas para objetar a contagem das cédulas eleitorais do Arizona. A objeção está redigida e assinada por um senador? Sim, está. No Senado, Ted Cruz objetou os votos do Arizona. A Câmara e o Senado então iniciaram um debate de 2 horas. A líder da minoria no Senado disse que a sessão era uma formalidade e que os procedimentos confirmariam Joe Biden e Kamala Harris como presidente e vice-presidente. E ainda assim, uma série de nossos colegas organizou esforços para minar e objetar essa eleição livre e justa. Eles são minoria. Eles vão perder. Eles sabem disso. Não possuem evidências de fraude eleitoral generalizada para embasar suas objeções. Isso porque não existe. Não existe. O senador Ted Cruz explicou por que estava trazendo esta objeção e disse que muitos americanos de todos os partidos acreditavam que a eleição foi arranjada. E mesmo que você não compartilhe desta convicção, é a responsabilidade, acredito eu, desta alçada reconhecer que isso é uma grave ameaça a este país e à legitimidade de quaisquer governos que venham no futuro. Ele instou seus colegas a pensar o que significa para metade do país se legisladores nem mesmo considerassem as alegações de ilegalidade nas eleições. Durante os debates, os protestos em frente ao Capitólio tornaram-se violentos e ambas as câmaras foram isoladas e entraram em recesso. Não está claro quando continuarão. Deputados debateram quanto a se os votos eleitorais do Arizona deveriam ser contados. Legisladores republicanos apresentaram o que dizem ser evidências de fraude. Democratas disseram que as alegações de fraude são infundadas. Deputados republicanos objetaram os 11 votos eleitorais do Arizona durante o debate da Câmara na quarta-feira. Vamos voltar ao Estado de Direito e seguir a Constituição, senhora oradora. E reitero o equilíbrio de meu argumento.
questionaram a relutância do Congresso em investigar as alegações de fraude eleitoral. Por que nem uma única investigação? Por que nem mesmo uma audiência nas últimas 9 semanas na Câmara de Representantes dos Estados Unidos? Por quê? A legislatura do Arizona quer uma auditoria independente da eleição. O governo agora se recusa a realizar uma sessão especial. O Conselho de Supervisores do Condado de Maricopa se recusou a acolher intimações judiciais. E apresentaram que afirmaram ser evidências da alegada fraude. De uma amostra pequena de 1.000 endereços de eleitores, descobriram que 539 eleitores não moravam nos endereços de seus registros. Aqui está uma pilha com 1.000 declarações juramentadas, evidenciando isso. E na única auditoria realizada no Arizona, um tribunal descobriu uma margem de erro de 3% contra o presidente Trump. A margem de erro de Biden era 10 vezes menos, em 0,3%. Por sinal, uma margem de erro de 3%, no mínimo, são 90.000 cédulas. Após descobrir a margem de erro de 3%, o tribunal encerrou a auditoria e se recusou a continuar. Mais de 400.000 cédulas por correspondência foram alteradas, trocadas do presidente Trump para o vice-presidente Biden ou completamente descartadas da contagem do presidente Trump. A prova está nos gráficos da contagem, gráficos que não poderiam mostrar isso, exceto por chances tão raras que ganhar a Mega Sena seria mais provável. Os republicanos afirmaram que a decisão da Corte do Arizona de mudar as regras antes da eleição violou a Constituição. No Arizona, a lei diz que o registro dos eleitores se encerra em 5 de outubro. Os democratas disseram, não ligamos para o que a lei diz. Foram a um tribunal, arranjaram um juiz indicado pelo Obama para estender por 18 dias, sem debate, como o Steve comentou, sem debate, sem discussão, só fizeram. A Constituição diz que a legislatura dos estados tem a autoridade última para decidir como a eleição será conduzida. Essas bem estabelecidas regras e esses procedimentos foram deliberadamente alterados. Não foram alterados pela legislatura, colegas, foram alterados por juízes. E essas ações tomadas pelo judiciário não se limitaram a meras interpretações da legislação vigente, não, eram mudanças substanciais e generalizadas dos estatutos. Isso é uma deturpação da sua autoridade. Opondo às objeções, os democratas disseram não haver evidências de fraude. Alegações vagas de fraude, sem substância, sem evidências, sem fatos. A começar pelo Arizona, o Congresso está sendo requisitado a seguir teorias de conspiração infundadas, sem crédito e judicialmente descartadas. O deputado democrata Adam Schiff diz que a eleição era a mais impressionante do século. Ele diz que as objeções dos republicanos eram notoriamente trágicas e previsíveis demais. O host do Epoch Times, Roman Balmakov, esteve presente em Washington. Perguntou às pessoas o que as motivava a estar lá. Uma linda manhã em Washington, D.C. com o quê? O que você diria? 500 mil de pessoas, você diria? Pelo menos? Pelo menos 500 mil de pessoas. Se você olhar para esse lado, veja só esse mar inacreditável com todo tipo de bandeiras, principalmente americanas. Então, vamos dar uma caminhada para esse lado e falar com algumas pessoas. Isso é uma fraude, é claramente uma fraude. A eleição foi uma fraude. Nós víamos a evidência e, infelizmente, o poder jurídico falhou conosco. Falharam em acolher os nossos processos. Então, nós, o povo, tivemos de testemunhar toda a fraude e a vimos na TV. Vimos todas as audiências e esse é o último recurso, sabe? A América precisa do Trump por mais 4 anos. Eu sou vietnamita americana, fugimos do comunismo. Nós não queremos que a América vire comunista também. Trump fez tudo isso e colocou a América em primeiro lugar. A China é nossa maior ameaça à América e o presidente Trump é o único combatendo-a. Meu filho foi assassinado em 2012. Ele era PhD em engenharia elétrica e lhe pediram que entregasse inteligência americana à China. Ele se recusou a colaborar com a transferência ilegal de tecnologia à China e ele foi assassinado. Foi assassinado em seu último dia no trabalho. Então eu sou apaixonada pelo nosso país para que nos proteja do PCC. Agora, no caminho para cá, viemos de Uber e a prefeita da cidade falou ao vivo, e eu não conseguia nem acreditar no que ela disse. Era algo no sentido de não saia hoje. Não dê às pessoas aqui um público. É necessário tempo para que as pessoas vejam as evidências, sabe? Há muitos bons democratas que simplesmente eles só são desinformados e eles precisam ver as evidências. E acho que 10 dias mostrando tudo perante o povo americano, acho que será uma oportunidade de fazer isso, então, pragmaticamente, acho que isso funcionaria.
Acho que é constitucional? Não, não acho. Acho que há precedentes para isso, mas temos que admitir também que há... Bom, isso é ambíguo e é por isso que vimos diferentes coisas acontecendo ao longo de nossa história. Muito bem dito, obrigado, senhor. Mais uma pergunta. Você votou? Sim. Quantas vezes? Uma vez, no Trump. Viu só? Como é que vai vencer desse jeito? Essas são as notícias de hoje. Obrigada por assistir. Eu sou Stefania Cox. Que Deus abençoe o Brasil e saia da ignorância! Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância.